não é? Quem já leu mais de 10 vezes a palavra? Quanto mais tempo de crente que nós temos, quanto mais tempo de convertido, mais a gente ouviu várias vezes leituras dos textos bíblicos, não é? Que são alimentos para a nossa vida espiritual. E aqui o próprio Senhor Jesus está falando no seu ministério a questão das escolhas que nós podemos fazer durante a nossa vida, porque as escolhas geram sempre resultado na nossa vida. Diga, escolha gera resultado. E como um Deus maravilhoso, um Deus que sempre oferece aquilo que tem de melhor, para que nós não ficássemos contrariados, Ele nos abre então a possibilidade do livre-arbítrio, ou seja, de nós escolhermos aquilo que nós preferimos, aquilo que nós desejamos. E o Senhor não força a barra, Ele apenas coloca as situações para nós aplicarmos a nossa vida. E o interessante é que Ele é um Pai tão amoroso que Ele fala, se nós escolhermos determinada coisa, a consequência ou o resultado será aquele. Porém, se nós escolhermos outra, a consequência e o resultado vai ser de outra maneira. De modo que nós não podemos, de forma alguma, em tempo algum, em situação nenhuma, atribuir a Deus o nosso infortúnio, as nossas decepções, as nossas fraquezas, porque Ele nos deu liberdade de escolher. E nós sabemos que escolha gera... Nossa, está escrito aqui? Vocês conseguiram ler? Eu vou perguntar, escolha... Poxa, eu pensei que não estava funcionando aqui. É para a gente ter a interatividade, para você acompanhar a mensagem e saber que tudo que você escolher vai ter um resultado na sua vida, ou para bem ou para mal. Aí as pessoas vão se confundindo na vida, vão se afastando de Deus, não querem os conselhos do Pai, vão entrando em situações e as coisas vão se embaralhando e de repente, meu Deus do céu, eu preciso ir na igreja para ver se resolve o meu problema. Mas a tua questão não é só vir à igreja, é obedecer o que o Senhor disse para fazer. Olha aqui como isso é tremendo. Nós podemos escolher. O Senhor fala aqui de duas portas, Ele fala de dois caminhos, e Ele fala de duas bases para a construção. Duas portas, dois caminhos e duas bases de construção. E aquele que nós escolhermos vai trazer para a nossa vida espiritual, e isso também pode se aplicar à vida natural também, porque tudo que Deus traz na palavra nos faz conferir um paralelo entre espiritual e natural. Se o nosso espiritual estiver bem, se as nossas ações estiverem alinhadas com os princípios da palavra de Deus, o nosso natural vai acontecer de uma forma tranquila e sossegada. Porque às vezes nós invertemos as coisas, nós queremos que o natural faça o espiritual chegar. Isso nunca vai acontecer. Quando você quer ir bem, comece bem espiritualmente, buscando o reino de Deus, conversando com Deus, levantando todos os dias e falando com Ele. Quando vai se deitar para a noite, agradece a Ele. Quando vai fazer uma refeição, agradece. Tenha sempre o reconhecimento de que existe um Deus, um Pai soberano, que você nunca está sozinho, Ele está sempre olhando e está perto de você. Basta você dar a atenção que é devida. Entenda isso em todas as atitudes que você for tomar, em todas as decisões que você for tomar, em todas as escolhas que você for tomar. Converse com Deus, Ele está aí junto com você. Ele vai estar sempre presente. Eu acabei de dizer o versículo e vou ratificar. Em Deus nós nos movemos e existimos. Somos feitura dele.
somos imagem e semelhança dele. Somos criados para o louvor da sua glória. Deus tem prazer na nossa vida. E se nós fazemos as escolhas conforme Ele tem nos instruído pela palavra, que o Espírito Santo nos acusa ou nos avisa quando vamos tomar uma decisão errada, ou estamos fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo fala dentro do nosso coração. Quem é espiritual sente isso. Por isso que as escolhas representam um ponto fortíssimo na nossa vida, para as nossas atitudes espirituais e as nossas atitudes naturais. Porque se sabemos que não devemos fazer, mas estamos fazendo, nós estamos cortando um vínculo de princípio com Deus e abrindo margem, abrindo brecha para que Satanás possa entrar, fazer confusão, destruir. Alguma brecha foi dada, e não foi Deus que fez isso, foi nós que fizemos a escolha. Veja bem, ele está falando aqui a respeito de salvação, de eternidade, não é? Entrai pela porta. Qual é a porta que Deus nos orienta a entrar? Pela porta estreita. O que é uma porta estreita? É uma casa onde nós vamos entrar, que tudo deve estar em ordem, organizado, porque ali Deus habita. Uma porta estreita, para nós entrarmos numa casa onde Deus habita. E a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é a melhor. Mas nem todos querem escolher a vontade de Deus. Preferem, às vezes, entrar na porta estreita, mas escolher as suas próprias vontades. Aí não dá certo. Faz a coisa certa do jeito errado. Troca, achando que, porque está numa porta estreita, mas não observando, andando por caminhos largos e espaçosos, não vai chegar à vida eterna. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará sustento, achará pastagem. Ele está falando de vida espiritual. Só em Jesus nós encontramos vida espiritual, instrução que nos fortalece a alcançarmos o nosso objetivo, alcançarmos um resultado de eternidade. É só por Jesus. Estreita é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Está falando porta estreita, mas o caminho largo leva para a perdição. O que é o caminho largo? Os prazeres da vida, a nossa vontade, tá? Os desejos da carne, os vícios, a imoralidade, tudo aquilo que não consta dentro da porta estreita, mas está num caminho largo, aonde a maioria pratica, e esse é o grande perigo. Nós não podemos cair naquele ditado que diz: Maria vai com as outras. Não. Nós temos que entender que nós entramos numa porta estreita, mas o nosso caminho não é largo. Aí o Senhor Jesus vem falando um pouquinho mais para baixo, né? Porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz à salvação. Porta estreita e caminho apertado. Quer dizer, Jesus é a porta. Ele não abre para ninguém viver uma vida de carnalidade. A porta que nós entramos não abre para o pecado, não abre para a imoralidade, não abre para a confusão, não abre para a corrupção, não. A porta que nós entramos é uma porta de santidade. E o caminho é estreito. O que quer dizer caminho estreito? O tempo da jornada da nossa vida. O tempo que nós ficamos aqui nessa terra, nós temos que andar num caminho estreito. Entramos numa porta apertada e o caminho é estreito, mas ele conduz à vida eterna. Engraçado que ele já está falando. O caminho largo, muitos encontram e se perdem. Mas o caminho apertado, poucos encontram.
são poucos. E ele ratifica numa outra palavra que ele diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olha que interessante que a palavra do Senhor, ela sempre se confirma. A palavra de Jesus não tem contradição. Ele fala em outra mensagem, ele ratifica. Por quê? Porque na repetição de palavra, de afirmação, nós aprendemos, nós incutimos isso na cabeça. E no momento de fazermos as nossas escolhas, nós vamos pedir: Espírito Santo, o que eu faço agora? Qual é o melhor para a minha vida? Qual é o melhor para a minha família? Qual é o melhor para a minha vida espiritual? O que eu preciso fazer, o que eu devo fazer? Senhor, fala comigo. Nunca tome uma decisão, nunca faça uma escolha sem antes consultar a Deus. Busque de Deus a direção. Não fica olhando para a vida das pessoas, ou seguindo pessoas que queiram te influenciar a você tomar uma decisão. Você não sabe o caminho que ela está andando e que porta que ela entrou. De repente ela entrou pela porta larga, né, mas camuflada, de uma porta estreita. Mas depois que entra, a vida vira um tropel. Sai do eixo da vida com Deus. Temos que tomar muito cuidado. O que é que nós estamos escolhendo na trajetória da nossa vida? São escolhas do caminho estreito ou do caminho largo? Você pode analisar isso com o Espírito Santo. Você não precisa chegar para mim: pastor, estou escolhendo fazer isso. O que o senhor acha? Eu não acho nada. Quem diz isso para nós é o Espírito Santo. É você que tem que ver. Espírito Santo, eu estou falando dessa maneira. Quando eu vou conversar com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, eu estou falando desse jeito, ó. Assim, ó, a minha conversa é essa, eu sou assim, papapá. Tá certo? Fala com ele. Espírito Santo, quando eu vou me relacionar com outras pessoas, vou fazer negócio, olha, eu sempre vou com o pé atrás para ver se eu posso tirar alguma coisa, se eu posso levar um pouquinho de vantagem. Às vezes tem gente que está com a mão na bênção da prosperidade. Deus tem riqueza para dar para ele, mas ele está no caminho apertado, ouvindo a palavra apertada, mas na hora de agir, ele vai dizer: mas o que eu posso levar vantagem? Perdeu. Não tente levar vantagem em nada. Faça aquilo que é justo e certo. Porque Deus gosta de justiça e Ele opera pela justiça. Nunca diga: puxa, mas eu podia ganhar mais isso. Mas se não está esclarecido, não entra nisso. Não é para você. Solta essa corda, esse laço, larga para lá. Faça do jeito certo, a coisa certa, no caminho estreito. As escolhas têm que ser certas. Consegue entender? Quem não está conseguindo entender, diga glória a Deus. E você fica patinando: por que não chega? Por que não está acontecendo isso? Por que na minha família não está acontecendo isso? Você já viu as escolhas que você faz para quando vai falar, para quando vai se relacionar, quando vai contar alguma coisa, ou quando vai fazer algum plano, junto com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos? Precisa estar tudo colocado às claras. Porque tudo que está oculto, tudo que é oculto, Deus abomina. Não pode existir ocultismo, principalmente em relacionamento, vida conjugal, vida familiar. Tem que ser muito aberto e transparente. Não esconde do teu marido, não esconde da tua esposa. Tu está andando num caminho estreito. Não tome escolhas do caminho largo porque você vê tua amiga, porque você vê teu amigo, porque a tua amiga passa o marido dela para trás, porque o outro faz isso. Não faça isso. Você não foi chamada para isso, minha irmã. Você não foi chamado para isso, meu irmão. As escolhas no caminho estreito são escolhas justas e transparentes, tem que ser colocada. Estou fazendo assim porque é assim. Mas isso aqui é assim, assim e assim. Em tudo que nós escolhemos, nós vamos trazer então resultados.
Então pense bem. Aqui o Senhor fala agora também a respeito de edificação, de construção. Construção de relacionamento, construção de vida conjugal, construção familiar. O Filho de Deus tem que construir na rocha. O simbolismo da rocha é Jesus Cristo. E não é mole fazer alicerce em rocha, não, meu irmão. Eu não sei se você já comprou algum terreno que tinha rocha, ou um terreno rochoso, e você precisou abrir alicerce. É a coisa mais difícil que tem. O trabalho é muito maior. Só que quando lança os alicerces, né, e que fecha o concreto com as ferragens, pode vir chuva, pode vir vendaval, pode sacudir, ela vai ficar em pé. Mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho fazer o certo. Por isso que muitos fazem o errado, porque é fácil. Fazer o errado é fácil. Por isso o caminho largo leva muita gente a cometer o erro, é fácil. Não precisa de renúncia, não precisa de esforço, não precisa de tomar a atitude certa. Só que a consequência de uma construção mal feita não é no presente, é no futuro. Que você constrói e parece que está tudo bem, cavucou a areia, a terra mole, fazer aqui mesmo isso. Mas a hora que vem a chuva, a hora que vem o vendaval, a hora que vem os problemas, as dificuldades, aí é que é a consequência. Pense na consequência quando você for tomar uma decisão, para que você tenha um excelente resultado. As pessoas não pensam na consequência. Os jovens não pensam na consequência. Todo mundo aí olhando no celular, estão vendo aí pornografia. Você não sabe a consequência que isso traz. O distúrbio emocional, a fraqueza espiritual que você entra quando está nisso. Entra pela porta estreita, mas anda no caminho largo. Causa um distúrbio, causa uma contradição. O mundo espiritual vira e de repente a pessoa se perturba e afasta de Deus. E o primeiro sintoma é esse: não vou mais à igreja. Por que não vai mais à igreja? O que Deus tem com isso? A questão não é Deus, é a pessoa olhar para si mesmo e ter que olhar para os outros e ter que ver a face daquele pastor que Deus usou para falar para ela: cuidado com tuas escolhas, não faça isso, não jogue a tua família fora, viva no amor. Jesus diz para nós amarmos uns aos outros, diz para nós perdoarmos, diz até para nós suportarmos uns aos outros. E por que está destruindo? E por que está desfazendo? Porque está deixando o caminho estreito para entrar num caminho largo. Por quê? Porque todo mundo está fazendo. Eu também posso isso. Todo mundo vai para o inferno. Você quer ir também? Quem quer ir para o inferno aí, fala eu. Fala. E quem quer ir para o céu, diga eu. Aleluia, eu também. Por isso as nossas tomadas de decisões é imprescindível e importantes. Aí eu digo para minha esposa: amanhã cedo eu vou sair e vou lá para a igreja. Aí eu pego, saio e vim para a igreja. Eu saio, vou para outro lugar, ela nem está sabendo onde que eu vou. Pera lá, que conversa é essa? De você falar uma coisa e fazer outra. Mas eu sou pastor. Exemplo dos fiéis. Difícil. Se falou, cumpre o que falou. Se for virar uma rua que não é aquela que se ia passar, fala: estou virando aqui. Nós temos que andar com o GPS de Deus na nossa vida.
palavra de Deus é o GPS. E nós temos que ir por ela. Consegue entender? Quem pegou o código aí, diga glória a Deus. É isso que nós precisamos, andar pelos códigos de Deus. Está falando, então toma a melhor decisão. Porque a hora que vier o temporal, a hora que vier, né, você está tranquilo. Não, falei que ia estar lá, eu estava lá. Muita gente já se safou de muitos problemas e circunstâncias terríveis, porque falou para alguém aonde ia, e algo aconteceu, e acusaram a pessoa, mas tinha testemunha, e realmente ela estava onde que ela disse. E naquele momento, onde pesquisaram, onde que a polícia fez o levantamento, a pessoa não estava lá, ela estava onde que ela falou. E coisa terrível é a gente se parecer com outras pessoas, ter sósia. Quem tem sósia aí? Quem tem gente que parece com você? Sósia é uma pessoa parecida com a gente. Homônimos, eu tenho vários em Rio Preto, homônimos. Sabe o que é homônimo? Uma pessoa que tem um nome igual a outra. Então, às vezes eu fui comprar em algum determinado departamento, a senhora não pode, seu nome está negativado, porque é Jesus José dos Santos. Eu nunca deixei de pagar minhas contas. Aí eu tive que ir no cartório, no fórum. Que cartório? No fórum. Entrar lá para provar que não era eu. E os números do documento? Não quer nem saber. Teu nome é Jesus José dos Santos. O outro. E o engraçado é que uma vez que aconteceu isso, foram receber lá numa empresa que a gente tinha, um som que foi colocado no carro. Estou falando coisa de 20 anos atrás. Só para trazer à memória a importância de nós zelarmos pelo nosso nome e fazermos as escolhas certas, para não sofrermos consequências. Bateu lá na empresa, meu pai atendeu lá, minha mãe. Jesus José dos Santos, recebi aqui, ó, que ele botou um som lá no carro, mandou vir receber aqui na Jesus José dos Santos. Meu filho mas ele não pôs som em carro nenhum. Aliás, nem carro ele não tem, ele usa o meu. Eu andava com o carro emprestado do meu pai. Mas 4 casas para baixo, tinha um outro Jesus José dos Santos, no mesmo endereço. E quem tinha feito era o cara. Aí o cara foi, achou lá, tal. Mas eu já tive problemas com isso, de homônimos. Agora, um grande problema é sósia. Por quê? É aquele que parece com você. Que é o que tem o Denorex, né? Parece, mas não é. É verdade. Eu estava viajando, quando eu era representante comercial, atravessei o estado, fui para o Mato Grosso. Quando eu cheguei na cidade de Cacilândia, eu visitei uma loja, estava abrindo um setor ali. Na hora que eu fui na segunda loja, o cara falou assim: rapaz, você parece demais com um bandido que a polícia está procurando aqui. E nesse tempo atrás, lá, a lei era 38. Eles resolvia tudo na bala. Quem já viu falar? Mato Grosso era 38. 50 anos, não, 40 anos atrás. Eu estava viajando, 40 anos atrás. 40 anos atrás, a lei era a bala. Falei, mas eu sou lá de Rio Preto, chegando agora aqui, sou vendedor de lingerie. Aí fui numa outra loja, o cara falou: rapaz, a tua cara. Segundo, eu falei: aviso de Deus. Virei o carro e vim embora, não fui mais lá. Ué, se Deus está avisando, o cara parece que você é bandido, e eles aqui matam, você está fazendo o que lá? É a mesma coisa que Deus está falando. Para que você está indo nesse lugar? Para que você vai lá se sabe que lá não presta? Você sabe que Deus não está lá. Você sabe que Deus avisou. Às vezes nem foi Deus. Tua mulher avisou, teu marido avisou, teu pai avisou, mas você foi. Por que você foi? Arrumar uma consequência terrível. Então, filhos, honre pai e mãe, obedeça pai e mãe. Marido e esposa, amem e respeitem um ao outro. Fale a verdade. Não escolha construir o vosso lar, a vossa família, em cima de falsidade e falcatrua. Pai sai com o filho, fala: não conta para a mãe não, viu? Que imbecilidade é essa? Mãe está com o filho em casa, a mãe esconde um negócio, ela não fala para o teu pai não. Você sabe o que você está preparando? Que filhos, que tipo de filhos que você está preparando? Que vão enganar você, porque está vendo você fazer escolhas que não está promovendo o outro, mas ocultando.
e fazendo aquilo que é a vontade do diabo. Ainda mais sabendo que nós nos autodeclaramos filhos de Deus. Mas e as nossas escolhas? Que construção que é essa? Eu tomo a atitude errada de ensinar o meu filho a esconder da minha esposa. A mãe toma a instrução errada de fazer um filho, uma filha, esconder do pai. Qualquer tipo de coisa. E depois, quando essa criança cresce, ela vai modelar isso. Por isso, é o grande perigo da terceirização da educação de filhos. Ninguém ama mais os teus filhos do que você. É Deus, você, mas você que cuida, porque filho é herança de Deus, você vai prestar conta. Deus não vai pedir conta dos bens que você conquistou, do carro que você comprou, da casa que você comprou, da viagem que você fez, dos teus filhos. Eles são a continuação de você. É fruto do teu amor. Como é que você formou eles? Estas escolhas que vão gerar os resultados de uma geração forte ou de uma geração derrotada. Então entenda, quanto é grande o amor de Deus por nós. Quantas mães hoje reclamando, meus filhos estão perdidos aí na droga. Mas onde estavam os pais? O que passaram para essa criança? Como orientaram a criança? Aliás, será que orientou? Eu lembro ainda era criança, essas coisas já faz tempo. Minha mãe falava, se alguém te der bala, não pega, não chupa, nem bala na escola. Eu era menino, já faz 62 anos. Eu devia ter uns 10, uns 50 e tantos anos. Não chupa bala. Se alguém te oferecer carona na rua, não entra no carro, você não sabe quem é. Instrução, gente. Ó, que for atravessar a rua, olha para os dois lados. Para e olha para os dois lados. Instrução. Mas é que a criança não sabe? Claro que não, por isso que tem pai e mãe para ensinar. Agora, se você escolhe não fazer isso, não gastar seu tempo, não investir, isso não é gastar tempo. Educação de filho é investimento de tempo. Você investe para um futuro de felicidade, de alegria. Teus filhos não vão fazer você chorar, mas vão trazer prazer e alegria. Isso é uma verdade, é a palavra de Deus. É o que eu prego e é o que eu vivo. É fácil? Não, porque às vezes eu queria ir em tantos lugares, fazer tantas coisas, não fiz por causa deles. Eles não podem ir, eles vão estudar. Eu tenho que ajudar, eu tenho que estar aqui, eu tenho que amparar, eu tenho que levar, eu tenho que buscar. Isso é importante, isso é edificar uma casa sobre a rocha. Se Deus falou para mim fazer assim, é assim que eu tenho que fazer. Porque as minhas escolhas vão gerar os meus resultados. Isso é em todas as áreas. Na área financeira também é assim. Você decide, agora que esse mundo informatizado de moedas digital, você vai abrir uma conta, eu vou comprar aqui umas moedas, eu quero ficar rico, eu quero ganhar mais, eu quero investir. Aí tem as escolhas, tem um monte de moeda. Qual que você vai escolher? Mas isso é um jogo no escuro, é um tiro no escuro. Mas você escolhe. E aí tem gente que escolhe e perde tudo, né? Outros escolhem e dá certo. Geralmente o que dá certo é quem ouviu o conselho de gente muito experiente, que disse, cuidado, não põe todos os ovos nessa cesta, divide ela, porque se um ovo quebrar, você tem o outro na cesta do lado. Quer dizer, informações, conselhos de pessoas especializadas na área. Entenda isso, que o que Deus quer é que nós tenhamos o conhecimento e aplicamos para que a sabedoria seja efetuada. Não adianta saber, por isso que ele fala. E aqueles que ouvem a minha palavra, mas não aplicam, é como esses dois aqui, como o sábio e como o insensato. O insensato quer nem saber, eu escutei, mas isso aí é coisa do pastor. Não, tá bom, deixa o pastor ser abençoado, você continua se arrebentando. Mas o sábio diz, não,
ele é abençoado, eu quero ser também. E vai colher isso, porque é uma escolha que você fez. Boas escolhas, boas amizades, boas conversações, boas decisões. Isso tudo é vontade de Deus para nós. E Deus nos dá liberdade. Escolhe o que você quer. Só que também o resultado vai vir conforme você escolheu. Porque Deus sonda o coração para dar a cada um segundo as suas obras. Então você vai ser recompensado por aquilo que você aplicou, por aquilo que você desejou. E entenda isso, Deus te ama tanto, te dá liberdade e fala: escolha entrar na porta estreita e andar no caminho apertado. É mais difícil, mas você vai chegar na vida eterna. O Senhor vai estar contigo, vai estar cuidando de você, acampando os teus anjos, guardando a tua vida, a tua casa, teus sonhos, teus projetos, estarão todos debaixo da mão poderosa do Senhor. E a vitória é consequência dos teus resultados. A vitória vem em teu favor.